Fala pessoal, Renan Baradel aqui falando e hoje eu quero mostrar para vocês um pouco da trajetória da agência Weber, beleza? Eu vou direto ao vídeo, mas antes disso eu quero falar para vocês que assim, o final desse vídeo é uma demonstração, uma conversa sobre os próximos passos aqui dentro da agência e mais do que isso, como que você pode aplicar, como que você pode coletar as informações e novidades, principalmente com inteligência artificial. Então, bora pro vídeo. Eu já vou começar aqui mostrando para vocês uma timeline que eu criei com o quê? Com inteligência artificial, tá? Então, é, é, eu não fiz nada nessa apresentação, literalmente nada, só escolhi cor, fonte e passei uma prévia e ele me resumiu e montou algo muito legal. Então eu quero mostrar para vocês que começando com inteligência artificial, que eu falei que eu ia deixar só para o final, mas aqui já vai uma dica. Você precisa criar uma apresentação, você precisa criar uma página, algo para te guiar, para fazer um vídeo, para fazer uma apresentação interna. Tem muita ferramenta que ela não só auxilia, mas ela vai criar quase que 90% e você vai ali nos ajustes finos e pequenos detalhes para deixá-la 100%. Beleza? Agência Weber. Quando que ela foi fundada? Começou ali em 2009 o nome, ainda como um trabalho de faculdade. Naquele momento eu tinha mais 2 sócios, mas foi em 2010 que ela realmente iniciou a operação. Então, primeiro trabalho, eu lembro até hoje, foi Renovas Pinturas. É um site, a empresa não existe mais, mas foi o primeiro site que a gente oficialmente desenvolveu como agência Weber, tá? A gente já logo no começo da operação tive ali um escritório. Esse escritório era compartilhado com outras empresas, então naquele momento eram 2 empresas dentro do mesmo escritório. E aí começaram esses trabalhos, um tempo depois mais sites, logotipo, desenvolvimento, identidade visual, coisas foram acontecendo. Em 2011, passando aqui para a abertura oficial do CNPJ, tá? Então, naquele momento a gente formalizou dia 28 de 1 de 2011, pode conferir nosso CNPJ, até então ainda era um MEI, né? Foi a primeira, nos primeiros meses ali que, logo quando lançou, eu formalizei como MEI e dali para frente o mesmo CNPJ. Ainda nesse mesmo ano, de 2011, lancei uma ferramenta que se chamava Latrop, que é portal ao contrário, né? Mas era um portal da Dutra, na região de Interlagos, que era onde era o escritório, próximo do autódromo de Interlagos. Então foi criado ali o portal da Dutra, onde era um portal de anúncios. Naquela época, isso em 2011, tinha muito essa questão de portais de internet, com onde encontrar a empresa. O Google não era tão claro e específico igual hoje. Então, assim, foi um começo muito importante para a gente se conectar com diversas empresas. Nesse portal ele tinha um anúncio gratuito e ali começaram algumas parcerias e até outros portais e revistas de bairro que gostaram do trabalho, queria replicar ali na sua região. Às vezes era uma empresa que só tinha uma revista, como a revista Ache, como Tudo da Sua Região, entre outras revistas que nós fizemos parceria naquela época, e a gente replicou o nosso portal em outras regiões e isso expandiu demais assim o networking da agência Weber. Até então, assim, algo muito pequenininho, algo que eu começando como empreendedor, então não sabia por onde começar, era mais assim indicações e tudo mais. Acho que foi uma porta de entrada, um pontapé inicial para a gente conseguir expandir nossos contatos, tá? Passando aqui para 2012, aí já expandindo um pouquinho, conhecendo um pouco mais a região de Interlagos, nos afiliamos à ESU, que é uma associação empresarial da região sul de São Paulo. Estamos associados até hoje, inclusive eles são nossos clientes, a gente cuida do site da ESU, tá? E ali também foi mais um canal muito importante para a expansão de network, porque na região não tinha muita agência, muita empresa de desenvolvimento, consequentemente
quando eu entrei na associação, quando nós entramos na associação, muitos contatos novos de empresas que estavam procurando desenvolvimento de site, naquela época identidade visual e material gráfico era uma coisa ainda muito forte. E passando um pouquinho aqui para os primeiros CMS, que são sites baseados em plataformas com gerenciador de conteúdo. Então, WordPress, Joomla, Magento, OpenCart, ali foram os primeiros passos. Até então era tudo desenvolvimento puro, assim, HTML, CSS, né? Mas a partir dali a gente identificou que o mercado seria diferente. Precisava ser mais rápido, precisava ter plataformas mais prontas e também mais robustas para a gente conseguir implementar rápido e não ter que customizar, criar plataformas tudo do zero. Ali era um ponto de partida inicial. Foi aí que a gente escolheu uma delas. Na época, o WordPress ainda era muito pequeno, não tinha todas as... A gente está falando aqui de 2013, né? Então, assim, muita gente já utilizava, mas não era tão fácil quanto é hoje. Instalações, troca de tema, builders, temas prontos, né? Hoje muito robustos. Então, assim, ainda tinha muito trabalho de código, muitas vezes tinha que desenvolver um tema específico, então era mais trabalhoso, mas adiantou muito o lado, porque ali tinha banco de dados, tinha blog, tinha gerenciamento de páginas, posts, então a gente começou a evoluir, criar sites maiores e mais fácil de gerenciá-los. Então isso otimizou bastante o nosso trabalho e em 2013, então a gente está falando aí de mais de 13 anos de experiência só dentro do WordPress, tá? Isso é muito forte ainda dentro da agência, a gente conhece de ponta a ponta o que fazer, como resolver o seu problema, então ainda é um serviço muito forte aqui dentro da agência. Em 2014, foi o boom ali de Google, né? Então, não estou falando da pesquisa do Google, mas sim do patrocínio dentro do Google. O Google Ads foi lançado mais ou menos nessa época aqui no Brasil, pouquinho antes, mas foi ali que em 2012 para 2013 a gente já começou a pisar ali dentro do Google de tipo, como faz o anúncio, na época não se falava, antes o nome era Google AdWords, né? Então hoje é Google Ads, hoje fala tráfego pago, antes a gente não ouvia esse tipo de termo. E a ferramenta era muito, assim, ainda, mesmo que do Google, mesmo que tecnológica, mas ainda muito arcaica, com poucas funções. Então você tinha que aprender muito, mexer muito em palavra-chave. E o Google ele veio muito forte com treinamentos, com selo de Google Partners, que foi quando nós conseguimos o selo em 2014, né, o primeiro selo nosso do Google Partners. E a partir dali, como conseguimos colocar bastante cliente dentro da casa e tem aquela questão de você atrelar o cliente à sua conta, o Google convidou a agência a participar de um evento, na verdade, construir um evento juntos lá dentro do Google. Então, foi um espaço e um dia muito legal, né? O Digital Breakfast. Foi na sede do Google São Paulo, na Vila Olímpia. Nós fizemos um evento assim incrível, um dia inteiro de apresentações de profissionais e especialistas do Google. Nós, da agência Weber também, todo o time presente, também pôde participar e fazer parte ali da palestra e tudo mais. Então foi muito legal porque isso trouxe uma visibilidade muito grande para a agência. Então, a partir do momento que a agência Weber está fazendo um vídeo dentro da sede do Google, o nosso know-how realmente era muito alto. Então as pessoas enxergavam dessa forma. Falaram, pô, se o Google está levando a agência para dentro da sede, levando os clientes, foram diversos clientes ali, dezenas de clientes naquele período, foi um evento muito legal. Inclusive vou postar alguma coisa desse evento, aí a gente tem fotos, tem muito material muito bonito, muito bom mesmo, tá? Bom, aí passando um pouquinho aqui para 2015, temos alguns itens, né? Que foi a primeira participação em licitação pública para o Hospital Veterinário da USP, então testando ali novos formatos de negócio, fizemos toda a migração tanto da parte de computadores, né, que a gente utilizava ali tudo Windows, Adobe, e ainda naquele momento licenças era algo muito complexo, então a gente migrou tudo para iMac,
todos os computadores da agência acabaram aos poucos ali se transformando em Apple e a gente começou a utilizar licenças e software da Affinity, que era uma coisa similar à Adobe e com um custo-benefício muito bom, tá? Quando a agência foi crescendo e precisando ter essa questão de licenças, computadores melhores e tudo mais, a gente decidiu ir para Apple e Affinity. Foi muito bom e assim, até hoje eu utilizo essa ferramenta, muito boa mesmo. Aí tem o Google Partners, né? Completamos ali o primeiro ano de selo Google Partners. Participamos de várias campanhas dentro desse programa, ganhamos diversos brindes, tá? Lembro de alguns aqui, como o primeiro smartwatch. Então, estou falando de 2015, ganhar um smartwatch era outra realidade. Bicicleta do Google, puff para colocar no escritório, cafeteira que eu tenho também até hoje do Google, entre vários outros brindes, camisetas, adesivos e itens para o escritório, tanto decorativos como para uso do escritório mesmo. Foi muito legal. Foi uma parceria assim. O Google chegou muito forte para atacar as agências. Então a gente tinha um suporte muito bom, algo bem dedicado para agências e a gente cresceu, conseguiu surfar essa onda de Google e temos muitos clientes até hoje de Google, muitos clientes que estão desde essa época, que a gente continua com um know-how muito grande, gerenciando campanhas, palavras-chave, anúncios e todos os detalhes. Claro, hoje a plataforma é muito mais robusta, mas a gente vem trabalhando com Google AdWords na época, agora Ads, desde 2014, 2015, já era um outro nível e a gente conseguiu entregar muito bem. 2016, nós fizemos uma grande aquisição, que foi o escritório da agência Weber, né? Então foi um escritório que a gente acabou mudando lá. Lembra que eu comentei sobre Interlagos, né, o autódromo ali na cidade Dutra, tinha o portal da Dutra naquela época, mas 2016 já foi uma outra realidade. A gente mudou para Santo Amaro, uma sede própria, reformamos, deixamos a decoração do escritório incrível, e isso acabou passando muita credibilidade para alguns clientes ali que estavam próximos, porque sede própria, agência crescendo, quantidade de colaboradores crescendo, foi muito bom e assim, mudou bastante o jogo naquele período, tá? Claro, deu muito trabalho, reforma, obra, mas foi muito legal mesmo, foi algo bem importante ali para nós. Aqui alguns apoios, nesse momento a gente começou a pensar bastante, né? Sede própria, vamos pensar em sustentabilidade, então energia do escritório, como a gente economiza papel e também como a gente pode fazer a nossa parte na sociedade, de alguns apoios, né? Então começamos com um time, né? O Macau Esporte Clube, que é um time de hóquei sobre grama, Hot Garage TV também, que foi outro. Foram sites que nós fizemos e gerenciamos ali como apoio para essas empresas, instituições. Depois acabou vindo o Sou Alegria, deve estar logo aqui na frente também, já vou falar sobre ele também. Sobre 2017, tivemos vamos dizer assim, subiu a barreira. Tudo ficou mais difícil e, claro, cobranças também. Então, nossos clientes começaram a ficar também mais exigentes e isso foi muito bom, porque assim, a gente não parou nessa evolução de campanhas, de site, de ferramentas, foi muito legal, tá? Então, eu acho que aqui a gente precisou revisar a cultura da empresa, trocar algumas pessoas do time, revisar toda a parte de como fazer, né? Qual é especialista, como que tem que atender o cliente. Vamos dizer que tudo foi muito natural. Aqui a gente começou a perceber que para ser mais profissional e começar a evoluir, tirar a agência daquele nível, passar para o próximo nível, seria mais difícil. E para isso a gente precisaria fazer muita mudança no comportamento dos profissionais, no conhecimento deles e no atendimento, que é a linha de frente. Né, a gente está o tempo inteiro lidando com clientes, com parceiros, colaboradores, pessoas, donos de empresa do outro lado. Então a gente começou a entender aqui que o jogo teria que ser diferente, tá? Em 2018, muita mudança dentro da agência em questão de sistemas, até por conta
dessa percepção em 2017 de cultura, mudanças, processos, a gente começou a perceber que precisaria de mudanças tanto no time quanto de ferramentas. Então, ali começamos a implementar algumas automações, contratar um sistema robusto, que foi o Bittrex 24, mudar um pouco essa questão de cultura organizacional, reconstrução do time. Foi um ano bem desafiador. Na verdade, esses 2 anos aqui, 17 e 18, trocar a roda com o carro andando é sempre difícil. Então, foi assim, muitos aprendizados nesse momento. Tá? 2019, melhorias de sistemas e a primeira reforma. Então, a gente, tanto em questão de sistemas, a gente começou a melhorar essa parte de processos, aplicar automações dentro do Bittrex, interligar sistemas, né, fazer uma integração, por exemplo, de mensagens, e-mails com projetos, os projetos estarem muito mais organizados, o projeto ele ter uma garantia ali de um período, a gente sempre testar muito mais o site, o sistema, a plataforma, o e-commerce, então tudo dentro dessa cultura organizacional e esses processos que foram sendo ajustados, aqui a gente precisou realmente equilibrar, entender que tudo seria muito mais complexo e que a gente precisaria para isso até fazer mudanças no próprio escritório. Por exemplo, colocar servidor na nuvem, algumas coisas que já deveriam estar em andamento e aqui a gente conseguiu realmente colocar tudo para acontecer. 2020, né? A gente começou o ano com talvez um dos treinamentos assim mais incríveis que eu participei. Tá? Eu destaquei ele aqui porque assim, o meu conselho é que todo empreendedor, ou até quem está pensando em empreender, mas que faça o Empretec do Sebrae. Assim, é incrível, é uma semana de treinamento bem intensivo, assim, realmente você tem que ficar o dia inteiro, todos os dias de uma semana, então você tem que ter um tempo, tem que conseguir largar seu celular, seu WhatsApp, seu e-mail e realmente mergulhar, é algo bem imersivo. E aqui foi muito bom, tá? Indico para todos vocês. E aí, assim, todos nós sabemos, né? Mas eu queria repassar um pouquinho aqui que a questão isso foi antes, né? O Empretec foi logo no comecinho do ano. E aqui na questão de Covid, a gente conseguiu mudar muito rápido o formato, porque a gente já estava quase pronto para o home office. Então estava tudo na nuvem, tudo em sistema, com processos organizados. Então a partir dali a gente começou a entender que assim, não importava aonde o colaborador trabalhava, se era na casa dele, se era em outro local, mas assim, a gente deixou tudo muito bem organizado e aqui a gente viu que a empresa continuou tocando. Precisamos sim de algumas mudanças. Na época a gente não tinha, até destaque aqui, né? Telefonia não era IP, mas a partir dali a gente conseguiu colocar e cada vez mais o WhatsApp ficando forte, né? Então, ferramenta para WhatsApp, integrações, isso foi muito natural dentro da agência e graças a esses anos anteriores aí a questão da Covid, tá? Temos cases de sucesso aqui, esse era um projeto que, assim, tivemos muito tempo para trabalhar, foi bem complexo, mas a gente reestruturou todo o site da Juliana Flores. Gostaria de destacar aqui porque é um dos maiores cases da agência e fizemos de ponta a ponta toda a parte de layout, navegação, UX, UI, né, toda a parte de usabilidade, seja desktop ou mobile, ficou incrível o site e foi um dos projetos mais desafiadores aqui da agência. Novamente, aí ou durante ainda a pandemia, que depois teve um pico, mas voltamos para o escritório, fizemos uma nova reforma, trocamos mesa, cadeira, ficou muito legal e fizemos uma aceleração no Sebrae. Inclusive, um dos itens que nós tivemos muito sucesso assim, foi que dentro dessa aceleração tivemos um destaque como uma das empresas que mais cresceu naquele período da aceleração. Fizemos uma matéria com o Sebrae, saímos na revista, no nosso escritório
fazer uma sessão de fotos, foi muito legal também, tá? Mas aqui, como a gente identificou que não era necessário estar no escritório, e aí algumas pessoas muito importantes para o time acabaram saindo por novas propostas, desafios, enfim, crescimento profissional, mas aí a gente definiu não ter mais escritório. Então, a partir daqui, né, 2022, o nosso formato foi 100% online. E aí, com isso, conseguimos ampliar o número de pessoas, por conta de espaço físico mesmo. O escritório comportava ali, em um período chegamos a ter até 7 pessoas no nosso escritório, e depois a gente conseguiu pular rapidamente para 11, porque o espaço físico, a parte de tecnologia, de computador, de infra, já estava tudo online, cada um usa o seu da sua casa, então a gente conseguiu crescer o número de colaboradores dentro da agência, tá? 2023 foi um período assim de muitos desafios na inovação. Eu particularmente entrei numa startup e a agência apoiou essa aceleração das startups. Tinham ali diversas startups dentro da Biosphere e nós fizemos site, identidade visual, conseguimos entregar com muita eficiência, com projetos muito legais para startups que participaram daquele programa de aceleração. Mas eu acho que mais do que isso, assim, mais do que apoiar a aceleração, apoiar as startups ou ter a minha própria startup, eu acho que foi muito aprendizado em questão de inovação. Velocidade de trabalho, padronização das coisas, materiais, apresentações, tudo assim de uma forma mais eficiente e rápida. Eu acho que esse é o coração da startup, é um negócio muito rápido. E acho que isso, depois desse período, isso foi incorporado na agência de uma forma, apesar de ser recente, né, 2023, mas foi incorporado na agência e as coisas fluem, todos os projetos saem muito mais rápido, as ideias vêm, a gente consegue aplicar, não só deixar no papel, aquele conceito de agência, né, de brainstorm, briefing, escopo, todo esse processo a gente consegue, acho que com a mentalidade de startup e aceleração, a gente consegue enxugar isso e testar muito mais coisas. Acho que isso foi um aprendizado assim incrível que tivemos e conseguimos trazer para dentro da agência nesse período de startups. Participei de um evento que acho que também gostaria de destacar aqui, né? Não sei se vai estar aqui, mas tem 2 eventos que eu acho assim sensacionais para qualquer empresa participar, para entender esse mundo de startups e para entender o mundo de marketing, que é o Hacktal. É um evento que dura ali 4 dias numa cidade do interior de Minas Gerais e assim é muito legal, muito legal. Palestras, conversas, o formato do evento é a cidade inteira participando do evento, tá? E assim como esse Hacktal, na parte de marketing, surgiram aí o RD Summit, que atualmente é em São Paulo, todos esses eventos em São Paulo nós participamos e assim, também é muito imersivo, muito conteúdo, muita atualização e não importa, você não precisa ser uma agência, você não precisa para participar do RD Summit, você não precisa ser uma startup para participar do Hacktal, mas qualquer empreendedor ou até mesmo quem trabalha em algum departamento de tecnologia ou de marketing ou até de vendas na parte comercial, eu acho que faz muito sentido participar desse tipo de evento, tá? Porque tem muita coisa nova, desbloqueia muita coisa nossos destrava alguns itens do nosso dia a dia e a gente consegue trazer ideias e até chegar nessa inovação de colocar dentro das empresas. Bom, 2024 aqui a gente, assim, acho que eu coloquei como melhor faturamento, mas na verdade foi maior de tudo. Maior de número de pessoas, até aquele momento maior faturamento, maior número de sites desenvolvidos, maior número de hospedagens gerenciadas. Então, assim, foi um ano bem turbulento, até por conta desses processos de aceleração. Acho que a gente conseguiu destravar muita coisa e fazer mais rápido.
E aí com isso, acho que recorde é de tudo aqui, né? Foi muito bom, mas bem corrido de verdade. Em 2025, aí estou falando do ano passado, criamos um departamento comercial, entramos em uma mentoria, que é uma mentoria específica de agências. Foi muito importante, tanto para a gente construir esse departamento comercial, mas como criar os processos corretos do departamento comercial, atualizar tudo que a gente tinha. Isso eu falo de tudo, tá? Desde do marketing, dos leads, CRM, atendimento, seja dos leads ou de cliente, né? Então ferramenta de WhatsApp e tudo mais, as ferramentas de gerenciamento de projeto, indo para a parte de gestão, a gestão da empresa como um todo, né? Então a gente fala da parte financeira, DRE, tudo isso já vinha sendo feito, mas agora acho que tudo com mais planejamento. Acho que esse é o nome. Então, metas corretas para as pessoas certas da empresa, entendendo aonde ela precisa chegar. Eu acho que esse ano de 2025 foi construir tudo de uma forma mais moderna e mais real nesse momento, para que 2026 em diante seja tão bom quanto esses outros 15 anos de agência, né? E aqui, assim, falando ainda de sistemas e tudo mais, tivemos que fazer uma migração muito complexa. Então nós migramos mais de 150 sites em apenas 40 dias. A gente teve que fazer uma força-tarefa, todo o time precisou ajudar. E aqui, assim, a gente prevalece muito tudo dos nossos clientes. Então, eu não gosto e não faço qualquer tipo de migração de colocar o cliente lá num servidor e falar, ó, tá aqui, esse é seu e-mail, configura aí seu Outlook. Não, a gente passa todo o processo com o cliente. Se é para ser parceiro, cliente, fornecedor, a gente vai até o final. Então, foi bem complicado. Foram mais de 1000 e-mails que a gente teve que recriar, configurar site, banco de dados, DNS, conferir se estava tudo certo. Foi bem desafiador, mas agora estamos numa empresa muito boa, um fornecedor parceiro muito bom. Aqui no Brasil, a gente está preferindo colocar e alocar todos os clientes, sites, projetos, tudo em servidores brasileiros, e isso trouxe muito benefício. Claro, a gente gasta mais para isso, mas falando de desempenho, de velocidade de site, tudo isso é muito bom. Tá? Eu acho que foi uma experiência que, apesar de sair mais caro, a gente aumentar o custo nisso, eu acho que a relação com o cliente ficou melhor, porque o site está melhor, está mais rápido, o e-mail chega melhor, então foi muito bom para a gente. E aí, assim, não só essa mudança de servidores, mas mudança de praticamente todos os sistemas do cliente. Quando eu falo de continuar ali, chegar até o final com o cliente, eu tenho senhas de todos os clientes num sistema de senhas. Não é apenas um Excel, um documento com um monte de senha, não. É tudo criptografado, que poucas pessoas têm acesso, é tudo restrito. Quando o cliente precisa de uma senha, às vezes de um e-mail, a gente tem isso salvo aqui no nosso ambiente, e nunca tivemos nenhum problema de segurança. Pelo contrário, muitos clientes elogiam que no nosso site não tem problema de segurança, que as senhas nunca são vazadas, que todas são seguras, e nós somos organizados. Tem cliente que tem site com a gente, e-mail, 15 anos, e ele chega e fala, pô, a senha do meu e-mail preciso mudar. A gente ajuda o cliente, muda a senha, salva a senha, deixa tudo muito padronizado para ter eficiência e guardar o que realmente importa do cliente. Isso é ir até o final com ele. Eu sei que o e-mail é muito importante, o site é muito importante, o domínio, em nome de quem que está o domínio. Então, assim, a nossa organização para isso é essencial, para manter o cliente satisfeito sem problemas dentro da agência. E aí, passando para a parte de sistemas, nós trocamos quase todos, com exceção esse de senhas, né? Mas sistema de gerenciamento de projetos, tarefas,
a parte de controle de todos os colaboradores, né? Assim, ferramenta de comunicação, ferramenta de mensageria, ferramenta de arquivos, né? Cloud, tudo foi ajustado. Hoje temos praticamente todos os sistemas são desenvolvidos por nós. Tá muito robusto, muita coisa integrada, ainda tem muita coisa para melhorar, mas eu acho que aqui a cereja do bolo é a questão de novos produtos. De 2023 a gente ficou com esse pensamento, lançamos o sistema de e-commerce no formato de assinatura, lançamos landing page no formato de assinatura, só que em 2024 a gente começou a desenvolver ali um novo sistema que é para o WhatsApp, que é o Chatweber. 2025 ele foi lançado e a gente já tem clientes com utilização em um ano com essa plataforma e está muito boa. E a gente cada vez melhora algum detalhe, faz algum ajuste e o cliente fica cada vez mais satisfeito. Então, assim, ao invés de construir só plataformas personalizadas, sites, a gente conseguiu criar formatos de SaaS, de assinaturas, de entregas rápidas, onde o cliente paga menos, mas a gente consegue entregar com excelente qualidade, com um produto muito próximo do perfeito ali, né? Então a gente está sempre evoluindo, aperfeiçoando e os clientes têm gostado bastante desse formato do Chatweber, tá? Até aqui tá Chatweber 2.0 porque é exatamente isso, é a versão que foi lançada, que a gente utiliza aqui já há mais de um ano, que ela está super validada, que a gente não tem problemas com a ferramenta e que o seu WhatsApp aí dentro da sua empresa ele pode se transformar em uma ferramenta profissional, porque a maioria não é. Hoje muitas empresas têm 3, 5, 10 números, cada um com uma pessoa dentro da empresa, em WhatsApp web, no celular, às vezes no celular pessoal da pessoa. Então você tem problema de perder dados, perder informações sigilosas, né? Quebrar um celular, roubar um celular. Então tem vários problemas que a gente entende que o WhatsApp ele cresceu muito no Brasil e a Meta não está ainda preparada para atender esse consumidor de WhatsApp, que é um empreendedor, é uma empresa pequena, que tem ali seus 2, 3, 5, 10, 20, 50 colaboradores e já temos um formato de atendimento, né? Então, assim, ainda acredito que é uma coisa que vai crescer muito. Essa ferramenta, ela está muito boa, se você quiser, inclusive, conhecer, vou deixar os links aqui embaixo e tudo mais, mas tem muito mais coisa que a gente quer apresentar para vocês. E aí, 2026, a gente está falando de melhorias do Chatweber, com atendimento mais inteligente, integrações com CRM, integrações com disparos do site, integrações com inteligência artificial. Então a gente tem uma ferramenta muito mais robusta e que ela está crescendo e ficando muito melhor, tá? Passando para CRM Weber, agora temos também um sistema de CRM para você gerenciar aí seus leads, pesquisa de satisfação, integrações com o seu site, tem muita coisa legal. Essa ferramenta está crescendo bastante, a gente consegue implementar muito rápido dentro da sua empresa as duas, tanto o Chatweber quanto o CRM, deixar as duas interligadas, inclusive, disparando mensagem, fica muito bom, muito legal, tá? E aí, é exatamente isso que eu estou falando, de integrações entre elas, mas um pouco além disso. A gente tem trabalhado muito em fluxos de automação, onde precisa integrar com outros sistemas, tanto as nossas ferramentas, os sites que nós desenvolvemos, mas do seu lado aí também. Às vezes tem uma ferramenta que você já tem os seus clientes e precisa passar a atualização para o WhatsApp, precisa fazer um disparo de uma mensagem, precisa registrar NPS desses clientes e você não consegue fazer no seu sistema porque é meio amarrado. Então a gente consegue criar fluxos, integrar sistemas e deixar algo muito melhor, bem funcional e bem mais automatizado. E aqui, falando um pouquinho, abrindo um pouco a questão de inteligência artificial. A gente tem testado desde o lançamento do GPT, acredito que todos vocês aí que estão assistindo, mas muito mais do que isso. A gente como empreendedor, desenvolvedor da área de tecnologia, da área de inovação, a gente testa
todos os dias ferramentas diversas. Então, assim, o nosso conhecimento de ferramentas, o nosso conhecimento de prompt, o nosso conhecimento de automações, de integrações e de tudo que a gente faz com inteligência artificial, ele já está num nível muito mais avançado. Então, estou dizendo isso por quê? Porque os nossos sistemas aqui estão sendo desenvolvidos com inteligência artificial. A gente usa um termo que é o vibe coding, que é desenvolver um sistema 100% via prompt. Então a gente já sabe, lembra que eu falei de agências tradicionais, brainstorm, briefing, a gente resume isso em algumas horas de trabalho, em um dia de trabalho a gente já sai com um sistema bem próximo de um MVP, de um lançamento ali de uma primeira versão, e a gente consegue fazer isso assim com muita agilidade, com um custo muito mais baixo. Então eu acho que assim, a tendência é que a agência Weber ela tenha mais produtos, mais integrações, mais inteligência artificial, assim, tudo muito rápido, e que se você precisar de informações técnicas, consultoria, algo sobre inteligência artificial, tenho certeza que o nosso time vai conseguir ajudá-lo. Então é uma coisa que ainda vai crescer muito, acho que está só no começo, e não é sobre substituir pessoas, time, produto, mas sim em como a gente utilizar o nosso know-how para construir coisas, produtos, ferramentas, serviços, automações, integrações com inteligência artificial. Então, em resumo, é acelerar com uma ferramenta dessa ou com várias ferramentas de IA, né? Mas com essa tecnologia de IA, acelerar cada vez mais essas entregas que uma agência, que a gente sempre costuma falar, né? Agência de marketing, agência de desenvolvimento, mas é mais do que isso. Hoje é uma agência digital que a IA é parte da agência. Está em todos os departamentos, está na mão de todos os colaboradores. Então a gente está entregando muitas coisas também com IA e que acelera muito o processo. Isso otimiza o trabalho, otimiza tempo, erra menos, consegue chegar num custo-benefício legal para o cliente também. Então conseguimos fazer mais coisas, mais produtos, serviços e entregas com um custo-benefício legal e com o know-how que nós temos. E aí falando um pouquinho desse resumo, né, são 16 anos aplicando exatamente o que eu estou passando para vocês. É site, identidade visual, é Google, é tráfego pago em geral, né, Meta, é marketing digital, é blog, é otimização de site, é otimização de conteúdo. São ferramentas que a gente já passou por diversas ferramentas, seja CRM, sistema de cobrança, ERP, e-commerce, formas de pagamento, formas de entrega. Assim, a gente tem hoje, com essa ferramenta principal, né, no caso essa tecnologia IA e as ferramentas em volta, junto com todo o nosso conhecimento, assim, algo muito robusto. Então a gente tem mudado, a gente está mudando, o formato de agência tradicional ele vem se moldando com o tempo, mas eu acho que agora é um momento que ele realmente vai deixar uma barreira em quem trabalha nesse formato que a gente está construindo e entendendo cada vez mais e utilizando muita IA, e as pessoas né, as empresas e profissionais que trabalham no formato tradicional, que vai continuar existindo, mas a gente quer deixar essa barreira e mudar drasticamente. E eu conto com você. Então, assim, eu falei bastante coisa, expliquei sobre a trajetória da agência. Acho que faltou muita informação, mas acho que ficaria um vídeo muito longo. Eu queria aqui deixar algo bem objetivo, que você entenda todo esse processo da agência. Às vezes você é um cliente que entrou agora, que entrou somente pelo chat Weber, pelo CRM Weber, mas eu queria que você conhecesse toda essa trajetória, ou parte dela, né, alguns tópicos de cada ponto da nossa trajetória, do nosso timeline, e que conte conosco para desafios, inovação, implementações, integrações, inteligência artificial. Eu tenho certeza que todas as ferramentas que nós utilizamos, vamos pegar o exemplo do Google Ads, não é que ela vai resolver tudo sozinha. Vai ter que ter um profissional, alguém com know-how que vai entender o que está acontecendo ali
A mesma coisa para o site, que pode ser WordPress, pode ser HTML, pode ser um projeto, pode ser um sistema. Precisa de profissionais competentes que queiram fazer produtos cada vez melhores, e a gente está aqui para isso, para ser o seu braço direito em tecnologia, em inovação, em inteligência artificial. E eu tenho certeza que tem muito para a gente aprender, né? Para a gente construir juntos, e conte conosco, beleza? Grande abraço aí, obrigado por assistir todo esse vídeo, deixa seu like, compartilha com seu amigo que está precisando de uma agência, está precisando de um profissional similar ao nosso. Tenho certeza que a gente vai entregar muito bem, beleza? Obrigado, grande abraço aí, até a próxima, valeu!